Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Olha só que história impactante. Deus abençoe a sua vida. Você já ouviu falar da história dos 3 jovens que desafiaram o poder de um rei e entraram em uma fornalha ardente sem medo? Essa é a história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, 3 jovens hebreus que recusaram se curvar a um ídolo e, em vez disso, confiaram plenamente em Deus. Mas o que aconteceu quando eles foram lançados em uma fornalha supera todas as expectativas. Qual é o segredo de uma fé tão corajosa? Como Deus pode intervir em nossas vidas nos momentos mais sombrios? Prepare-se para descobrir o poder de um milagre bíblico que ainda hoje ecoa como um testemunho de fé e coragem. Neste vídeo, vamos mergulhar na incrível história de como Deus protegeu seus servos em meio às chamas e transformou a fúria de um rei em um reconhecimento do verdadeiro Deus. A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre uma fé que permanece inabalável, mesmo diante da morte. Você sabia que essa mesma fé pode ser aplicada em sua vida? Que, independentemente das provações que enfrentamos, Deus está presente, pronto para nos proteger e nos guiar? Saiba como essa antiga história de fé pode inspirar a sua caminhada espiritual hoje. Clique agora para assistir e descubra como o milagre na fornalha continua a inspirar milhões ao redor do mundo. A fé que enfrenta o fogo. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas de coragem e fé encontradas na Bíblia. Imagine ser confrontado com uma escolha de vida ou morte, adorar um ídolo ou enfrentar uma morte terrível. Este foi o dilema enfrentado por 3 jovens hebreus na Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. O cenário se passa na antiga Babilônia, um império vasto e poderoso governado pelo rei Nabucodonosor. Ele era um rei conhecido por seu orgulho e pelas suas exigências severas. Um dia, Nabucodonosor mandou erguer uma enorme estátua de ouro, representando sua própria grandeza, e decretou que todos no reino deveriam se curvar e adorá-la, ao som de música cerimonial. Aqueles que desobedecessem enfrentariam a morte imediata, sendo lançados em uma fornalha ardente. É nesse contexto de opressão e idolatria que conhecemos os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles eram judeus, servos do Deus de Israel, e foram levados cativos para a Babilônia. Desde cedo, demonstraram fidelidade a Deus, mesmo em terra estrangeira. Quando receberam a ordem de se curvar à estátua, seus corações estavam firmemente decididos. Eles não adorariam nenhum outro Deus além do Senhor Todo-Poderoso. Agora, imagine o medo que deve ter percorrido o coração desses jovens ao ouvirem o decreto do rei. Mas ao invés de cederem ao medo, eles escolheram permanecer fiéis. Essa é uma lição poderosa sobre como devemos lidar com as pressões do mundo ao nosso redor. Às vezes, somos chamados a fazer escolhas difíceis, mas Deus nos dá coragem para permanecermos firmes. A Bíblia nos ensina em Isaías capítulo 43, versículo 2: Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sadraque, Mesaque e Abed-nego sabiam que adorar a estátua seria um ato de traição ao seu Deus. Com coragem, eles responderam ao rei Nabucodonosor: Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que ergueste. Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Esse momento de firmeza diante da pressão é o que realmente define a fé deles. Eles não sabiam o que aconteceria, mas confiavam plenamente na vontade de Deus, seja para salvá-los ou para receberem a vida eterna ao seu lado. É uma fé que desafia todas as circunstâncias, que não é baseada em resultados, mas na confiança completa em Deus. E assim, diante de toda a corte babilônica, esses 3 jovens fizeram sua escolha corajosa. A fé deles desafiou o decreto do rei. Já imaginou o que acontece quando essa fé inabalável encontra a ira de um rei poderoso e impiedoso? O fogo da fornalha está prestes a ser aceso,
e o destino de Sadraque, Mesaque e Abednego parece estar selado. Ou será que não? No próximo tópico, vamos descobrir como Nabucodonosor reage a essa ousadia e o que Deus faz em resposta. Não perca, pois o verdadeiro teste de fé está apenas começando. A decisão de fé, desafiando o decreto do rei. Após escolherem a Deus acima da ordem do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentam o desafio mais intenso de suas vidas. Imagine a pressão que eles sentiram ao desafiar o decreto de um dos reis mais poderosos da terra. Neste momento crucial, a fé deles seria testada como nunca antes. A decisão de Sadraque, Mesaque e Abednego de não se curvarem à estátua de ouro fez com que eles se destacassem em meio a milhares. O som das trombetas, flautas e harpas ecoava pelo ar, marcando o momento em que todos no reino deveriam se prostrar. Mas ali, entre a multidão, 3 jovens ficaram de pé, desafiando o decreto de Nabucodonosor. O ato de ficar de pé em meio a uma multidão ajoelhada era um testemunho poderoso da sua fidelidade a Deus. Ao ver que sua ordem havia sido desobedecida, Nabucodonosor ficou furioso. Ele ordenou que os 3 jovens fossem trazidos à sua presença. Este era o momento da verdade. Eles poderiam se retratar, ceder à pressão e salvar suas vidas. Mas a resposta deles foi firme e clara, sem hesitação ou medo. Eles disseram: "Não precisamos defender-nos diante de ti quanto a este assunto. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei." Daniel, capítulo 3, versículos 16 e 17. A coragem deles não era uma confiança cega de que Deus faria o que eles queriam. Ao contrário, era uma confiança inabalável no caráter de Deus e em sua soberania. Eles disseram: "Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que ergueste." Daniel, capítulo 3, versículo 18. Mesmo que Deus não os livrasse da morte, eles permaneceriam fiéis. Essa é a essência da fé verdadeira. Não uma fé condicionada a resultados, mas uma fé enraizada na confiança de que Deus é bom e justo em todos os seus caminhos. Conforme lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sadraque, Mesaque e Abednego viviam essa fé. Eles não sabiam o que aconteceria a seguir, mas sabiam que não podiam trair a Deus. O rei, cada vez mais irado, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Seus homens mais fortes amarraram os 3 jovens e os lançaram na fornalha ardente. O calor era tão intenso que os guardas que os lançaram foram consumidos pelas chamas. No entanto, mesmo diante de uma morte tão terrível, os 3 jovens não vacilaram. Se essa história já está tocando seu coração, não perca o restante desta jornada de fé. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas partes dessa narrativa emocionante. Assim, você não perderá nenhuma das lições poderosas que a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego tem para nos ensinar. Este ato de coragem e firmeza diante do perigo mortal nos ensina muito sobre como enfrentar nossos próprios fogos na vida. Muitas vezes, enfrentamos situações em que somos pressionados a ceder, a comprometer nossa fé ou nossos valores. Mas a história dos 3 jovens nos lembra que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele é fiel para nos sustentar, seja qual for o resultado. Permanecer fiel, mesmo diante da morte, é apenas o começo. O que acontece quando os inimigos de Deus tentam apagar a fé com fogo? Continue assistindo para descobrir o surpreendente poder de um Deus que está presente no meio das chamas. A intervenção divina, o milagre na fornalha ardente. Agora chegamos ao ponto culminante da história. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha ardente, uma morte aparentemente certa. Mas o que se desenrola a seguir é um dos milagres mais surpreendentes e poderosos das Escrituras. O cenário era aterrorizante. As chamas da fornalha subiam alto, queimando com uma intensidade 7 vezes maior do que o normal, conforme ordenado por Nabucodonosor. Aqueles que se aproximaram demais da fornalha foram consumidos pelo fogo instantaneamente. No entanto, algo inesperado aconteceu. Quando os 3 jovens caíram na fornalha,
O rei Nabucodonosor, que observava de seu trono, ficou perplexo. Ele se levantou em estado de choque e perguntou aos seus conselheiros: "Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos no fogo?" Eles responderam: "Sim, ó rei." Então o rei disse: "Olhem, estou vendo 4 homens andando soltos no fogo, sem se ferirem, e o quarto se parece com um filho dos deuses." Daniel, capítulo 3, versículos 24 e 25. Essa intervenção divina foi algo extraordinário. Não apenas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam andando livremente no meio das chamas, mas também havia um quarto ser com eles. Este quarto ser é frequentemente interpretado como uma manifestação divina, uma presença que protege e sustenta. Muitos acreditam que este era o próprio anjo do Senhor ou uma prefiguração de Cristo, acompanhando e protegendo-os no momento de maior necessidade. Imagine a cena: um calor insuportável, chamas violentas ao redor e, ainda assim, dentro da fornalha, um ambiente de paz sobrenatural. Os 3 jovens estavam intocados pelas chamas e suas roupas, seus cabelos, nem mesmo cheiravam a fumaça. Este é o poder de Deus em ação, uma demonstração de que Ele está no controle de todas as coisas e pode intervir de maneira milagrosa. Segundo as Escrituras, no Salmo 91, versículo 15: "Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei." Este versículo ganha vida na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles clamaram a Deus com suas ações e fé, e Ele respondeu de forma sobrenatural. Deus não promete nos livrar de todas as dificuldades, mas Ele promete estar conosco em meio a elas. Assim como Ele estava presente com os 3 jovens na fornalha, Ele está presente conosco em nossos próprios desafios e provações. Sua presença traz paz em meio ao caos, segurança em meio ao perigo e esperança em meio ao desespero. Mas o verdadeiro impacto do milagre da fornalha está apenas começando a ser revelado, o que poderia transformar a mente de um rei obstinado. Prepare-se, pois o próximo passo de Nabucodonosor vai surpreender a todos. A conversão profunda do coração do rei, o reconhecimento do poder de Deus. Após o incrível milagre na fornalha ardente, algo ainda mais surpreendente estava prestes a acontecer. Não só os 3 jovens foram milagrosamente preservados, mas o coração de um rei poderoso começou a ser transformado pelo que ele testemunhou. Ao ver o milagre na fornalha, o rei Nabucodonosor, que antes estava furioso e cheio de orgulho, foi tomado de espanto e reverência. Ele se aproximou da abertura da fornalha e, com uma voz cheia de admiração, chamou: "Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui." Daniel, capítulo 3, versículo 26. E assim, diante de todos, os 3 jovens saíram do fogo, completamente ilesos. O rei, que havia ordenado a construção de uma grande estátua de ouro para ser adorada, agora estava diante de uma revelação divina. Ele testemunhou pessoalmente o poder do Deus de Israel, um poder maior do que qualquer estátua ou ídolo. Nabucodonosor não podia mais negar o que havia visto com seus próprios olhos, um milagre que desafiava a lógica humana e desmoronava suas crenças anteriores. Ao ver que nenhum fio de cabelo dos jovens estava queimado e que eles não tinham sequer cheiro de fumaça, Nabucodonosor foi profundamente impactado. Ele proclamou: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos." Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei e preferiram abrir mão de suas vidas a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Daniel, capítulo 3, versículo 28. Esta mudança radical no coração do rei é um poderoso testemunho de como Deus pode transformar qualquer coração, até mesmo o de um rei arrogante e idólatra. Nabucodonosor, que antes exigia adoração para si mesmo, agora estava glorificando o Deus de Israel. Ele ordenou um decreto que qualquer pessoa, em qualquer nação ou língua que dissesse algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, fosse punida. Este era um testemunho público do reconhecimento de Deus pelo próprio rei. A promessa de Deus em Provérbios 21, versículo 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. A transformação de Nabucodonosor é um exemplo claro do poder de Deus para mudar até os corações mais endurecidos.
Ele tem o controle, mesmo sobre os líderes mais poderosos. A experiência dos 3 jovens na fornalha não apenas preservou suas vidas, mas também foi usada por Deus para testemunhar seu poder ao mundo. A mudança no coração de Nabucodonosor também nos ensina que, às vezes, nossos próprios desafios e dificuldades podem ser usados por Deus para alcançar aqueles ao nosso redor. Quando permanecemos fiéis, mesmo em meio ao fogo, Deus pode usar nossa fidelidade para inspirar e transformar outros. Como um encontro com o Deus verdadeiro pode transformar não só um coração endurecido, mas também mudar o rumo de um império inteiro. Qual será o impacto contínuo dessa transformação na vida dos 3 jovens hebreus e em toda a Babilônia? E como essa mudança radical inesperada continuará a afetar a vida de Sadraque, Mesaque e Abed-nego? No próximo tópico, vamos explorar como Deus continua a agir, moldando o futuro desses jovens e de toda a Babilônia. Fique conosco, porque a jornada de fé e transformação está longe de acabar. O impacto duradouro, bênçãos e testemunho de fé. Após o milagre na fornalha ardente e a surpreendente mudança de coração de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abed-nego não apenas sobreviveram à prova de fogo, mas se tornaram testemunhas poderosas do poder e da fidelidade de Deus. Este momento de fé inabalável e proteção divina deixou um impacto duradouro não apenas no rei, mas em toda a Babilônia. Com o reconhecimento público do poder de Deus por Nabucodonosor, a fé de Sadraque, Mesaque e Abed-nego se tornou conhecida por todo o reino. O decreto do rei não apenas poupou suas vidas, mas também honrou a sua fidelidade, exaltando o Deus de Israel diante de toda a nação. O impacto de sua obediência a Deus e sua disposição de enfrentar a morte ao invés de comprometer sua fé foi sentido em toda a Babilônia. Nabucodonosor declarou que o Deus dos 3 jovens era capaz de livrar do fogo, algo que nenhum outro Deus poderia fazer. Ele também promoveu Sadraque, Mesaque e Abed-nego a posições de maior autoridade na província da Babilônia, reconhecendo a integridade e a força de seu caráter. Este ato de promoção foi um testemunho adicional de como Deus não apenas salva, mas também exalta aqueles que são fiéis. Como está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, porque aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Deus honrou a fidelidade dos 3 jovens, não apenas poupando suas vidas, mas também elevando sua posição e testemunho diante de todos. A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego é um exemplo poderoso de como Deus usa até mesmo as situações mais desesperadoras para sua glória. Sua fidelidade em meio à adversidade trouxe um grande testemunho, não apenas para os babilônios, mas para todas as gerações que leem sua história. Mas e nós? O que nos impede de mostrar a mesma fé corajosa em nossos desafios diários? Estamos prontos para enfrentar nossas próprias fornalhas com a mesma confiança em Deus? Esta é a verdadeira pergunta que cada um de nós deve considerar enquanto refletimos sobre nossa jornada de fé. Essa história nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Como podemos permanecer fiéis a Deus quando enfrentamos provações e desafios? Estamos dispostos a colocar nossa confiança em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto ou quando enfrentamos pressões para comprometer nossos valores e nossa fé? Muitas vezes, é em meio às provações mais difíceis que nossa fé é refinada e fortalecida. Quando permanecemos firmes, Deus pode usar nossa fidelidade como testemunho para outros. O impacto de nossa fé pode ir além de nossas vidas e alcançar aqueles ao nosso redor, influenciando e inspirando outros a também colocarem sua confiança em Deus. Mas a história dos 3 jovens heróis da fé não termina aqui. Como uma escolha feita em meio ao fogo moldou não só sua geração, mas também inspirou fé inabalável ao longo dos séculos. Qual é o segredo por trás de um testemunho que continua a tocar vidas até hoje? No próximo tópico, vamos explorar o impacto duradouro dessa coragem extraordinária e descobrir como seus ecos ainda ressoam, incentivando fé e determinação em corações ao redor do mundo. Fique conosco, pois o poder de um legado de fé ainda está para ser plenamente revelado. Legado de fidelidade. Um exemplo para todas as gerações. A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego não é apenas um relato de coragem e fé para a sua época, mas um exemplo duradouro de fidelidade a Deus que continua a inspirar gerações até hoje.
Vamos explorar como esse testemunho ressoa através dos séculos e o que ele nos ensina sobre o poder de uma fé inabalável. O milagre da fornalha ardente e a coragem demonstrada por Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram uma herança espiritual profunda que transcende o tempo e o espaço. Seu exemplo de fidelidade, ao recusar-se curvar a um ídolo, mesmo diante da morte, é um testemunho poderoso do que significa confiar plenamente em Deus. Eles nos mostram que a verdadeira fé não é apenas acreditar em Deus, mas confiar nele, independentemente das circunstâncias. Esse tipo de fé inspira até hoje. Cristãos em todo o mundo, ao longo dos séculos, têm se voltado para esta história em busca de encorajamento e força em seus próprios momentos de provação. Quando enfrentamos pressões para nos conformar com os padrões do mundo, podemos nos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que permaneceram firmes em sua fé, mesmo quando parecia impossível. Como o Senhor diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Na batalha se tornaram poderosos. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Este versículo fala do poder da fé que supera obstáculos e vence desafios aparentemente intransponíveis. Sadraque, Mesaque e Abednego viveram essa fé e nos mostram que, com Deus, todas as coisas são possíveis. A herança espiritual deles também nos ensina que Deus é soberano e que Ele usa todas as situações, até mesmo as mais difíceis, para revelar sua glória e fortalecer nossa fé. Ao longo da história, muitos outros heróis da fé seguiram o exemplo deles, escolhendo a fidelidade a Deus acima de tudo. Se você foi tocado por esta mensagem e deseja fortalecer sua caminhada de fé, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com outros que possam precisar dessa inspiração. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias de fé e encorajamento. Agora, você pode estar se perguntando: como podemos aplicar essa história em nossas vidas hoje? O que a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina sobre confiar em Deus nos momentos mais sombrios? No próximo e último tópico, vamos explorar como essa história pode transformar a nossa própria caminhada de fé e como podemos deixar uma marca eterna duradoura para aqueles que nos cercam. Além disso, os três jovens nos ensinam sobre a importância de permanecerem unidos em sua fé. Eles não enfrentaram a fornalha sozinhos. Eles enfrentaram juntos, apoiando-se mutuamente em sua decisão de permanecerem fiéis. Isso nos lembra da importância da comunidade e do apoio mútuo em nossa jornada espiritual. Quando estamos rodeados de outros que compartilham nossa fé e nos encorajam a permanecer firmes, somos fortalecidos para enfrentar os desafios que vêm ao nosso caminho. Agora que sabemos como Deus intervém poderosamente, a pergunta é: como isso afeta você? Qual influência perpétua de fé você está construindo em sua própria vida? No próximo tópico, vamos explorar como podemos aplicar essa história inspiradora no nosso dia a dia e deixar uma marca eterna de fé e coragem. Aplicando a história de Sadraque, Mesaque e Abednego em nossas vidas, fé, redenção e coragem. Chegamos ao final desta incrível jornada de fé. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego não é apenas uma narrativa de coragem e confiança em Deus. Ela é um convite para todos nós vivermos uma fé que não se abala diante das dificuldades, uma fé que confia plenamente na proteção e no plano de Deus. Agora, vamos refletir sobre como essa história pode transformar nossa própria caminhada espiritual. A história dos três jovens na fornalha ardente nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Vivemos em um mundo onde somos constantemente pressionados a comprometer nossos valores e a nos conformar com padrões que nem sempre estão alinhados com a palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensinam que a fidelidade a Deus é mais importante do que qualquer conforto terreno ou aprovação humana. 1. Permanecer fiel nas provações. Muitas vezes, enfrentamos situações em nossas vidas onde somos tentados a nos curvar ao ídolo de nossa época, seja ele o sucesso, o reconhecimento, o medo ou qualquer outra coisa que nos afaste de Deus. A decisão de Sadraque, Mesaque e Abednego de permanecerem fiéis, mesmo diante da ameaça de morte, é um poderoso lembrete de que nossa lealdade a Deus deve estar acima de tudo. 2. Confiança na proteção e nos propósitos de Deus.
Os 3 jovens hebreus não sabiam se seriam salvos da fornalha. Ainda assim, eles confiaram que, independentemente do resultado, Deus estava no controle. Este é um exemplo profundo de confiança incondicional. Em nossas próprias vidas, podemos enfrentar fornalhas, situações de grande dificuldade ou desafio. Podemos não saber o resultado, mas podemos confiar que Deus está presente, seja para nos livrar ou para nos dar a força de que precisamos para suportar. O Espírito Santo nos revela em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Este versículo nos assegura que, assim como Deus estava trabalhando para o bem de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele também está trabalhando para o nosso bem em todas as situações. 3. Deixar um testemunho duradouro de fé. A história dos 3 jovens é um testemunho poderoso que ressoa até hoje. Eles não apenas sobreviveram à provação, mas deixaram um exemplo de fé que continua a inspirar. Da mesma forma, somos chamados a viver de maneira que nossa fé inspire outros. Nossas ações, escolhas e fidelidade a Deus podem ter um impacto duradouro na vida daqueles ao nosso redor. Quando enfrentamos nossos próprios desafios com fé e coragem, deixamos uma herança espiritual que pode fortalecer e encorajar os outros a também confiar em Deus. Reflexão final. Como a história de Sadraque, Mesaque e Abednego impacta sua própria jornada de fé? Você está disposto a confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis? Lembremos-nos de que Deus é sempre fiel. Ele está conosco nas dificuldades e provações, assim como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. Se escolhermos confiar nele e permanecer firmes em nossa fé, veremos sua mão guiando nossas vidas, trazendo-nos paz em meio ao caos e esperança em meio ao desespero. Que possamos sair deste momento com nossos corações fortalecidos e nossa fé renovada. Que a coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego nos inspire a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos nossos próprios fogos. Senhor, nós te pedimos que nos deis a força para permanecermos fiéis a Ti em todas as circunstâncias e que nosso testemunho possa trazer glória ao Teu nome. E todo